Quem está com a razão, a Bíblia ou a ciência? Olá, meus queridos, graça e paz. Hoje eu quero te responder acerca desta indagação que eu acabei de fazer no início deste vídeo. Começando com o Salmo 34, versículo 20, que tem uma profecia messiânica que diz assim: Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Vindo João, no Novo Testamento, escrevendo o seu evangelho, no capítulo 19, versículo 36, ele diz assim: E isto aconteceu para se cumprir a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Meus amados, a Bíblia diz que os ossos do Messias não seriam quebrados, mas a ciência, ela contradiz esta palavra, afirmando que seria impossível alguém ser crucificado e não ter os seus ossos quebrados, principalmente os ossos dos pés. Aí eu pergunto, quem é que está com a razão? A Bíblia ou a ciência? Quando nós perguntamos para um cristão, de imediato ele diz que é a Bíblia, logicamente, ele é um cristão, mas baseado em que nós podemos fazer esta afirmativa? Tá? Como podemos ter esta certeza de fato que é a Bíblia que está certa e não a ciência? A fé bíblica, meus queridos, ela não é uma fé cega. Ela está baseada nas promessas de Deus, está baseada na própria Escritura. Então, para que eu possa responder, eu tenho que ter uma fé racional. O apóstolo Pedro nos orienta com as seguintes palavras, em 1 Pedro 3,15. Ele diz: Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Dizer que a Bíblia, na verdade, tem razão, convence qualquer cristão, porque nós temos convicção que a palavra de Deus é a verdade. Mas isso não convence um ateu. Não temos como convencê-lo só através da nossa fé. Nós precisamos de fundamentos a fim de convencer aquele que é incrédulo acerca da nossa convicção. Então, eu creio que é mais coerente, irmãos, nós recorrermos à hermenêutica e outras ciências de interpretação bíblica, como a própria história da igreja e também a história dos povos, porque elas nos dão uma luz acerca do contexto daqueles dias, daquilo que realmente acontecia naquele tempo. Então, para responder esta pergunta, nós precisamos entender, primeiramente, o que era a crucificação. O que seria, de fato, a crucificação naqueles dias? A crucificação foi uma pena oficial adotada pelo Império Romano no final do século I a.C., para punir aqueles que não eram romanos, logicamente, que eram considerados transgressores, que eram as pessoas que cometiam os crimes mais cruéis daqueles dias. A crucificação não foi uma punição exclusivamente dos romanos, meus queridos, pois já existia essa prática em outros povos, como os assírios, os fenícios, os persas. Na Terra Santa, antes da chegada dos romanos, também já havia a crucificação. Amados, então não foram os romanos que inventaram, mas eles implantaram na sua lei essa prática de punição perversa. Agora, diga-se de passagem que não era toda a corte romana que aceitava esta punição. Muitos não viam com bons olhos. Nós temos o exemplo de um político e filósofo chamado Cícero, que considerava a crucificação a punição mais cruel e terrível que pudesse existir. Ele mesmo, ele diz que a crucificação deveria estar longe, tá, do pensamento, longe dos olhos e longe dos ouvidos dos romanos. Então, este filósofo, ele não era adepto à prática da crucificação dentro do governo romano.
Havia muitos tipos de crucificação, não somente a crucificação que nós conhecemos, que foi a crucificação de Jesus, mas existiam as crucificações em forma de X, a crucificação em tronco de árvores, a crucificação de cabeça para baixo. Eram vários os tipos de crucificação que existia naqueles dias. Então, de posse dessas informações, nós podemos dizer, irmãos, que a crucificação, dada que era uma morte terrível, eles aceleravam a morte do condenado a fim de evitar maior sofrimento. E de que maneira eles faziam isso? Eles quebravam o osso do fêmur. Eles quebravam a perna do condenado. E quebrando a perna, eles não tinham como buscar ar em cima. Porque o que acontecia, na verdade? O condenado ficava naquela prática, tá? Ou melhor dizendo, naquela posição da cruz, e ele ia em cima, buscava o ar e voltava. Ele se espichava, buscava o ar e voltava. E eles chegavam lá e quebravam as pernas. Daí eles não tinham como buscar o ar e morriam por asfixia. E a Bíblia diz que quebraram as pernas dos 2 ladrões, tá? Mas quando foram quebrar de Jesus, ele já havia morrido, não havendo a necessidade de quebrar suas pernas. E isso é o que João se refere, dizendo que os ossos do Messias não foram quebrados, porque se cumpriu na pessoa de Jesus, sendo ele o Messias, a palavra do Salmo, que fez essa profecia de que os ossos do Messias não seriam quebrados. Mas a questão é, por que João, quando se refere ao cumprimento desta profecia, ele não cita que o osso seria o fêmur? Ou seja, esse osso seria o osso da perna. Por que ele não cita isso? Tá? Ou seja, porque ele não sabia que estava escrevendo Bíblia. Ele não sabia que as escrituras que ele estava ali registrando ia entrar para o cânon sagrado, ia chegar até os nossos dias e nós teríamos conhecimento. Ele estava escrevendo para a sua geração, estava escrevendo para os seus dias. E naquela ocasião, todos conheciam a prática romana de acelerar a morte do condenado, quebrando as pernas. Então, por isso, ele não entrou em detalhes. Mas nós não temos esse conhecimento da cultura romana. Então, se quisermos ter acesso ao que o texto bíblico diz, nós temos que lançar mão, sim, no recurso de interpretação, além da hermenêutica, a história bíblica e a história dos povos, a fim de tomarmos conhecimento como que as coisas funcionavam naquele tempo, ok? Então foi por isso que João ele não entrou em detalhes, falando que o osso seria o fêmur e tudo mais, porque ele estava escrevendo para quem já conhecia aquela realidade. Concluímos então que ambos têm razão, tanto a Bíblia como a ciência estão certos em suas afirmativas com relação à crucificação de Jesus. Os seus ossos não foram quebrados para se cumprir a profecia lá do Salmo, e João fala sobre este cumprimento, como nós já falamos, e a ciência também está certa, porque ao penetrar o ferro nos pés, as juntas são muito próximas e, logicamente, que vai quebrar. Só que o salmista não falou qual era o osso, mas se referindo já àquilo que iria acontecer na cultura romana, e que nós já tomamos conhecimento hoje, ok? Então, espero que isso tenha respondido a pergunta que eu fiz no início, tirado suas dúvidas, tá? Deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você achou dessa explicação. E divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que eles possam também ter conhecimento do que você acabou de receber. Deus te abençoe, meu irmão, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.